Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje a gente vai analisar aqui o que o próprio clã Bolsonaro sempre disse a vida inteira, que mulher é uma fraquejada e que Michele, ao tentar se levantar contra o próprio clã, percebeu isso. A Michele deu uma de braba em um evento que aconteceu nesse último final de semana do PL lá no Ceará e desautorizou, por conta própria, a aliança que estava sendo costurada, na verdade que foi costurada pelo PL Nacional, pelo PL do Ceará e pelo Jair Messias Bolsonaro entre o André Fernandes e o Ciro Gomes. A Michele chegou lá no evento do PL, chamou a atenção do André Fernandes na frente de todo mundo, dizendo ali inclusive que respeita muito o André, mas que não admitiria em hipótese alguma que se fez essa aliança entre o Ciro Gomes e o PL do Ceará, porque o Ciro Gomes é um oportunista, nunca foi de direita, nunca foi isso, nunca foi aquilo. Ele chamava Bolsonaro de ladrão, ladrão de galinha, ladrão de joias. Ele botou a alcunha no Bolsonaro de genocida e o pau tá quebrando. No mesmo dia, inclusive, do evento, quando o André Fernandes saiu do evento e foi dar uma entrevista, ele disse que a parceria seguia, né? Porque ele tinha sido autorizado pelo próprio Jair Bolsonaro para poder fechar essa parceria. Tanto que o André Fernandes diz o seguinte na saída do evento: a esposa do ex-presidente Bolsonaro vem aqui e diz que fizemos movimentação errada, sendo que o próprio presidente, no dia 29 de maio, pediu para ligarmos para Ciro Gomes no Viva Voz e ficou acertado que apoiaremos o Ciro. Reagiu André Fernandes, traduzindo: a aliança vai seguir. E aí tem alguns outros problemas, né, envolvendo a Michele, porque no domingo eu só tenho um vídeo lá no canal Historiador, que é o meu canal. Inclusive, se você não me segue ainda no canal Historiador, me segue lá. A gente tá chegando a 600 mil seguidores, tá? No domingo lá eu falei sobre a prisão do Bolsonaro, o fim do Bolsonaro, mas não o fim do bolsonarismo. E expliquei que, diferente do que muita gente estava imaginando, que a Michele acabaria assumindo esse protagonismo, isso não aconteceria porque o clã, além de misógino e machista, não permitiria em momento nenhum que a Michele ocupasse esse espaço, até porque, na análise deles, mulheres são fraquejadas. E segundo, Michele não tinha ainda experiência política, trato político, conjuntura, musculatura política para tentar dar as cartas. Isso acabaria caindo naturalmente no colo do próprio Flávio, que dos filhos do Bolsonaro, em tese, é o que teria, supostamente, né, o melhor trato na política para costurar algumas alianças, algumas parcerias e tudo mais. Eis que a Michele vai lá pro Ceará e aí faz um cabaré. E ela não tá fazendo esse cabaré só no Ceará não, tá? Ela tá fazendo isso no Ceará, ela tá fazendo isso no Distrito Federal e ela tá fazendo isso também em Santa Catarina. Como assim, Carlito? Lá em Santa Catarina, por exemplo, o Bolsonaro disse que o candidato é o Carlos Bolsonaro, o PL de lá decidiu apoiar o Carlos Bolsonaro, o próprio Jorginho Melo já decidiu isso, mas a Ana Campaiolo e a própria Carol Detoni conseguiram o apoio da Michele para que Michele apoie a Caroline Detoni como candidata ao Senado no lugar do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. No Ceará, o PL já tinha costurado que o candidato ao Senado seria o pai do André Fernandes. A Michele chegou lá e disse que na verdade não, que é uma vereadora, que eu não vou citar o nome dela aqui, não vou ficar fazendo propaganda, evidentemente, dos candidatos do PL. Os do clã Bolsonaro a gente cita, os do PL ou os novos a gente não vai citar não. Os mais abiloladinhos ali que todo mundo conhece, os membros do clã a gente vai citar. Mas os desconhecidos a gente não vai citar aqui não, para não ficar dando essa relevância toda. E aí a Michele falou que, na verdade, o candidato não deveria ser o pai do André Fernandes, mas sim essa vereadora do PL lá no Ceará, que é conservadora, que é evangélica, que pode ser a candidata e pode vencer a eleição. No Distrito Federal, tem alguns nomes sendo cogitados, entre eles o próprio nome da Michele, mas a Michele já disse que não, que a candidata vai ser a Bia Kicis. E isso tudo por conta própria. Ela não está discutindo as coisas com o partido, ela não está negociando nada com o partido, simplesmente ela acha que ela pode chegar e falar, ó, isso aqui é ela acha que o partido político é assim, ó, não gostei desse imóvel aqui, não gostei daquele carro ali, não gostei daquele celular lá, não gostei daquele livro ali, muda tudo. Não é assim, querida. Não é assim que funciona, a política é diferente. E você está percebendo na prática como é complicado estar dentro de um universo onde a mulher é só acessório. Dentro do PL, Michele, você é só acessório. Só para que o nosso público aqui da Revista Fórum rememore,
Em 2019, a Renata Abreu, que é presidenta do Podemos, apresentou um projeto para extinguir a obrigatoriedade dos partidos políticos que eles teriam de destinar pelo menos 30% das vagas dos cargos eletivos das eleições para candidatas mulheres. A relatora do projeto foi a Bia Kicis, do PL, né? Na época ela era do PSL, e o relatório dela foi o quê? Favorável para acabar com a obrigatoriedade da cota de gênero de pelo menos 30% das candidaturas dentro de partido político ser de mulher. Aí passou-se o tempo, já que o projeto não foi para frente como eles imaginavam, a Carol Detone, que hoje inclusive está sendo preterida lá no PL, lá pelos bolsonaristas, na região de Santa Catarina. Na verdade, os bolsonaristas até querem ela, né? Mas uma parcela está dividida entre ela e o Carlos Bolsonaro, mas ela está sendo preterida lá porque é mulher e mulher não tem voz e vez, tanto que a própria falou, eu vou mostrar que apesar de mulher, eu posso falar, eu posso fazer, eu posso acontecer, e é o que aconteceu. A Carol Detone depois apresentou o mesmo projeto, inspirado no projeto da Renata Abreu. Apresentou um projeto de lei que acabava com a obrigatoriedade de reservar 30% de cota dentro das candidaturas às eleições para mulheres em partidos políticos. Aí agora a Michelle está percebendo na prática como é que o universo que ela sempre defendeu e fez parte funciona. E o que eu achei interessante dessa história da Michelle é que, primeiro, as asinhas, já foi cortado, o Flávio já veio a público dizendo que o que ela fez foi desrespeitoso com o André Fernandes, ela publicou uma carta dizendo que não tinha intenção de magoar os enteados, que ela ama, e que inclusive se aconteceu isso, que ela pedia perdão, né, que inclusive no final ela botou lá com carinho a carta que ela publicou, né, a nota que ela publicou, e ainda disse inclusive que não sabia que Bolsonaro tinha autorizado o apoio o Ciro Gomes. Pelo menos ele nunca deixou claro para ela essa ideia, né? Essa intenção dele de apoiar o Ciro Gomes. Para ela, ou é novo ou é mentira. Palavras da Michelle, ela dá a entender isso, né? Que ou é novo ou é mentira. E aí o que é que tá acontecendo, Carlito? Ela tá se recolhendo, por quê? A revista Fórum publicou material aqui, se não me engano ontem, tá lá no site, né? Que foi assinado pelo Plínio Teodoro. Foi ontem, no dia 1º de dezembro. Michelle assume protagonismo e atua para ser vice de Tarcísio, que fala com o STF sobre Bolsonaro. Ex-primeira-dama escanteou os filhos e diz que confia em Tarcísio ao sinalizar que pode ser vice na chapa da terceira via. E qual que é essa terceira via? Porque Lula é candidato de um lado e do outro lado é a direita do Tarcísio. Tarcísio virou terceira via agora? Né? Bem disposta, dias após o marido ser encarcerado, Michelle desautorizou a aliança com o PL de Ciro Gomes no Ceará. E aí já teve uma reunião, inclusive, né, da cúpula do PL, dizendo barbaridades, meu amigo e minha amiga, sobre a Michelle, e que a gente sabia que ia dar errado para ela, né? Por quê? Ela não pode fazer as coisas como ela acha que tem de ser feito, porque existem acordos políticos que precisam ser cumpridos. E ela não entende como é que isso funciona ainda, porque ela é recém-entrada na política. Ela trabalha no universo da política há muito tempo, ela trabalha no Congresso há muito tempo. Inclusive ela conheceu o Bolsonaro trabalhando no Congresso, mas ela não entende como é que se faz política. Ela está aprendendo agora. E aí, uma fonte, inclusive interna lá do PL, vazou para uma colunista da grande mídia o seguinte, sobre o tema da reunião que foi convocada em caráter de urgência do PL. Teve um quebra-pau, Flávio Bolsonaro se revoltou com ela, Eduardo, Carlos também, mas aí uma pessoa do PL falou exatamente o seguinte, a ideia é dar uma enquadrada nela, ela provocou uma hecatombe no partido e virou um agente da desestabilização. Resumo, o integrante do PL ouvido reservadamente por esse blog da grande mídia, né? O PL Nacional está do lado de André Fernandes, deputado federal e presidente do PL no Ceará, e de saco cheio das maluquices dela. Vocês acham que a Michelle vai durar quanto tempo mais dentro do PL ou com uma boa relação com os filhos do Bolsonaro? Porque não adianta ela querer se vender como a vice do Tarcísio, porque sem apoio dos filhos, ela não consegue a transferência dos votos que ela precisaria para ajudar o Tarcísio não, tá? Ela não consegue. Mas conseguiria o voto dos evangélicos. Só com o voto dos evangélicos ela não ganha a eleição. Poderia até ir para o segundo turno, mas ganhar a eleição sem o apoio da extrema-direita, que apoia o Eduardo, o Flávio e o Carlos, não consegue. E a gente sabe que existe uma relação estremecida há muito tempo, porque a Michelle não gostava muito de se envolver em política nesse nível, tanto que durante a eleição de 2022, chegou a ser até divulgado por alguns portais de notícia, que ela tinha se recusado por vários meses a gravar conteúdo para ser exibido na TV, na rádio, nas mídias sociais, defendendo o Bolsonaro e pedindo para que mulheres, em específico mulheres evangélicas, olhassem o marido dela com o outro olhar e se filiassem no Partido Liberal. O que é que está acontecendo com a Michelle agora? Que foi o que eu disse lá no meu canal no domingo. Ela está se lambuzando com esse tantinho de poder que ela está tendo agora e ela está achando que ela pode fazer o que ela quer.
E ela até pode como mulher, mas o problema é que no universo que ela faz parte, que é o universo do bolsonarismo, machista, misógino, e que reprime qualquer coisa da mulher que não dependa do que o homem quer que ela faça, ela não vai ter nem vez e nem voz. E eu ousaria dizer, inclusive, que isso pode estar no universo de uma impressão que eu tenho, pelo menos desde final de 2021, final de 2022, que é a relação da Michelle com o galego dela não vai muito boa, e ela pode estar prestes a se separar dele. E eu acho que isso pode acontecer a qualquer momento. Mas eu queria a sua opinião aqui. Comenta o que é que você acha de tudo isso, compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fora e deixa o seu like. Se inscreva também no meu canal Historiador, né, já que eu produzo conteúdo lá todo dia também. Compartilhe o vídeo. Até o sábado, eu estarei no evento da Revista Fora o sábado, eu tô falando aqui todo dia para vocês lembrarem disso. Estarei em São Paulo no sábado participando do evento com vocês. E a gente se vê lá, tá bom? Beijo no coração e tchau!